Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, então, nós vamos resolver o problema de número 4 da nossa lista de exercícios. O problema de número 4 diz o seguinte: numa dinâmica de grupo, uma psicóloga de RH relaciona de todas as formas possíveis dois participantes. Ao primeiro, faz a pergunta e ao segundo, pede que comente a resposta do colega. Admita que a psicóloga não repetirá a mesma pergunta. Letra A. Se 10 candidatos participam da dinâmica, qual é o número de perguntas feitas pela psicóloga? Ok? Muito bem. Então, vamos pensar primeiro nessa letra A, tá? Eu tenho, então, a seguinte dinâmica. São 10 pessoas e a psicóloga vai perguntar, vai primeiro formar duplas, né? Vai formar duplas de maneira aleatória. E uma vez que formar a dupla, para uma pessoa da dupla ela faz a pergunta e a outra pessoa da dupla comenta a resposta do colega. Então, de quantas maneiras eu posso formar duplas? Né? Se a gente for pensar bem, eu teria uma combinação de 10 participantes tomados 2 a 2, porque são 10 pessoas e eu vou, utilizar duplas, ou vou dividir em duplas. Entretanto, a gente tem que prestar atenção no seguinte detalhe. A primeira pessoa responde a pergunta, a segunda pessoa da dupla comenta a resposta. Então faz diferença ser a primeira ou ser a segunda pessoa? Claro que faz diferença. Uma vai responder e a outra vai comentar. Então, se eu troco a ordem dos dois, é o segundo que responde e o primeiro que comenta. Então, na verdade, não se trata de uma combinação. Eu não vou apenas dividir em duplas, eu vou dividir em duplas ordenadas. Então, de fato, não é uma combinação, mas sim um arranjo simples. Então, essa primeira etapa é um arranjo, aqui na letra A, é um arranjo onde eu tenho 10 tomados 2 a 2. Tudo bem? Essa vai ser a quantidade de perguntas feitas pela psicóloga. Por quê? Porque ela não pode repetir a pergunta. Então, se para cada dupla ela vai fazer uma pergunta, então eu tenho um arranjo de 10 tomados 2 a 2 para cada configuração dessas aqui, para cada dupla que eu formar, para cada dupla ordenada que eu formar, ela vai ser obrigada a responder, ou melhor, formular uma pergunta diferente. Então, por isso que é um arranjo de 10 tomados 2 a 2. Isso significa que é 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. Aqui eu vou escrever então 10 fatorial como sendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. 10 menos 2 é 8 fatorial. Eu posso simplificar 8 fatorial com 8 fatorial e obtenho como resultado 90. Ok? Então esse foi o item A. Muito bem, então vamos resolver agora o item B. Qual é o número de candidatos que obriga a psicóloga a ter mais de 271 questões para realizar a dinâmica? Bom, vamos lá. Como a gente viu então, a quantidade de perguntas que a psicóloga tem que ter é um arranjo de, no nosso caso aqui, eu vou colocar X para representar a quantidade de candidatos, tomados 2 a 2. Então, eu estou perguntando quanto é que isso vai ser maior do que 271. Quanto deve valer X para que a quantidade de perguntas seja maior do que 271? Equivalentemente, eu posso dizer que arranjo de X tomado 2 a 2 é maior ou igual a 272, ou seja, de 272 em diante. Então, nós temos que resolver uma inequação, certo? Uma inequação em X. Pela definição de arranjo, nós sabemos que isso daqui é X fatorial dividido por X menos 2 fatorial. Embora eu não saiba quem é x, a formulação de arranjo me permite chegar nessa condição.
isso maior ou igual a 272. Muito bem. Vamos lá, vamos desenvolver aqui x fatorial um pouquinho. Então, x fatorial eu vou desenvolver como sendo x vezes x menos 1 vezes x menos 2. Aqui eu coloco já o fatorial, porque meu objetivo é simplificar com o que está aqui no denominador. X menos 2 fatorial. Isso deve ser maior ou igual a 272. Simplificando, aqui eu vou ficar com x vezes x menos 1, ou seja, distribuindo, eu tenho x ao quadrado menos x, né? 272 eu vou passar aqui para o primeiro membro, menos 272 maior ou igual a zero. Então, a gente tem uma inequação de grau 2, e para resolver a inequação, tudo que a gente precisa fazer é resolver a equação de grau 2 e verificar qual é o intervalo que vai nos interessar, ok? Muito bem. Então, primeiro a gente resolve a equação x ao quadrado menos x menos 272 igual a zero. Para resolver essa equação, você pode tentar fazer por soma e produto, né? Quais seriam dois números cuja soma é 1 e cujo produto é menos 272. É possível que você consiga responder isso mentalmente, mas eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Então, eu tenho que calcular o delta. O delta é b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 272, certo? Isso vai resultar em quê? Menos 1 ao quadrado dá 1, menos vezes menos vai dar mais, 272 vezes 4. 272 vezes 4 vai ser o mesmo, eu posso olhar para 272 como sendo 250 mais 22. Então, 250 vezes 4 é 1000. Então, isso aqui mais 1000. E 22 vezes 4 é 88. Então, isso é 88. Portanto, o delta é 1089. Eu vou precisar calcular a raiz quadrada desse delta. Então, eu vou precisar fatorar esse 1089. Então, vamos lá. 1089 é possível dividir por 2? Não, porque ele não é par. É possível dividir por 3? Vamos lá. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3, então é possível dividir por 3. Então, dividindo por 3, quanto é que vai dar aqui? Vamos lá, vamos fazer aqui ao lado, né? 1089 dividido por 3. Vamos considerar aqui como sendo 10, então aqui é 3. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1, desce o 8. Então, aqui seria 6 vezes 3 dá 18. Desce o 9, então aqui é 3 vezes 3, 9, e o resultado é 363. 363. Repare que ainda dá para dividir por 3, porque 3 mais 6 dá 9, mais 3 dá 12, então ainda posso dividir por 3. Esse caso aqui é mais simples, né? Dividindo por 3, como todos os números aqui são divididos por 3, o resultado é eu dividir por 3 em cada um deles. Então, 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2, 3 dividido por 3 é 1. Esse aqui é um caso bem particular, onde é bem fácil dividir por 3. 121. 121 eu sei que é 11 ao quadrado. Então, aqui só vai dar por 11, porque 11 é primo. Então, é 11, deixa resto 1. Então, isso é o mesmo que 3 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Então, ficou ótimo, porque como eu vou extrair a raiz quadrada, o resultado vai ser 3 vezes 11. Muito bem, vamos passar aqui para esse lado. Vamos continuar aqui a nossa solução. Então, a gente chegou na seguinte condição. Vou deixar aqui essa nossa equação aqui reservada, tá? Muito bem. Então, pela fórmula de Bhaskara, eu vou ter duas soluções. x1 é igual a menos b, ou seja, menos menos 1. Então, isso é 1, mais raiz de 1089,
Raiz de 1089 dividido por 2 vezes A, como é 1, então aqui é simplesmente 2. Raiz de 1089, nós vimos que 1089 é 3 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Então, a raiz quadrada disso, eu simplifico o 2 e o 2 fica simplesmente 3 vezes 11. Então, isso é 33. Então, isso é 1 mais 33 dividido por 2. Ou seja, 34 dividido por 2, que é 17. O x2 é 1 menos... Aqui eu já vou direto, tá? Já vou por 33. 1 menos 33 dividido por 2, que é menos 32 dividido por 2, que é menos 16. Perceba que aqui eu estou tratando de pessoas. O x representa a quantidade de candidatos. Então, é claro que eu não vou poder esperar que um resultado negativo seja aceitável. Então, esse resultado aqui para nós não interessa, né? Não convém. Porque a gente está tratando de pessoas, então não vamos ter pessoas negativas. Então, evidentemente que aqui eu tenho 17. Entretanto, isso vai nos conduzir agora a uma inequação, tá? Vamos agora apagar aqui para a gente ver qual é a interpretação. A interpretação, quando é uma inequação, eu preciso me atentar para o intervalo que vai me interessar. No caso aqui, o intervalo que eu quero é maior ou igual a zero. Então, eu tenho duas raízes, eu vou representar isso daqui na minha reta real, vou representar aqui o menos 16 e vou representar aqui o 17. Como a parábola aqui tem coeficiente A igual a 1, é positivo, eu representaria isso com concavidade voltada para cima. Aqui seria o eixo dos x. Eu quero a parte maior ou igual a zero. Então, só me interessa, né, vou colocar aqui bolinha fechada, só me interessa essa parte ou essa daqui. A parte negativa nós já desprezamos, porque se trata de pessoas. Então, na realidade, a gente só quer a partir do zero. Então, a partir do 17, qualquer valor inteiro serviria. Mas como a resposta, como a pergunta é justamente qual o número de candidatos que obriga, né, qual o número mínimo de candidatos, né, que obriga essa psicóloga a ter mais de 271 questões, então o menor valor inteiro contido nesse intervalo é o próprio 17. Então a nossa resposta é 17.